Tudo bem? Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo. Que bom poder reencontrá-los aqui. Já são 19h30, o horário que nós combinamos aqui para esta reunião. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, ok. Sim? Então, que bom. Celoir, muito bem. A Carol também já está por aqui. Dani. Eu quero começar lendo um texto para vocês, tá bom? E aí, Carol? Tudo bem? Boa noite. Tem companhia aí, né? Boa noite, Celuí, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. E bom, gente, eu imagino que alguns estão voltando aí do trabalho, do dia agitado, né? E mas agradeço aí a compreensão de vocês, a necessidade de termos esta reunião, tá? Eu vou ler um texto aqui para a gente começar e depois uma oração, e é do livro Vinde a mim, página 45, e diz assim: ainda que algumas situações não sejam providos os recursos tecnológicos mais avançados, ou ainda que as barreiras arquitetônicas levem longos períodos para que sejam adequadas, se as crianças e os adolescentes tiverem à sua disposição um professor comprometido, sabedor do seu papel, inovador, disposto a incluir e rever suas atitudes e metodologias, essas crianças e adolescentes, com ou sem deficiência, terão grandes chances de permanecer no ambiente da igreja. Esse é um texto que fala aí um pouco sobre o aspecto da inclusão, né? Mas eu destaco aqui o aspecto do professor comprometido, né? Isso é o que faz a diferença. Conversando com a líder esses dias, esse tempo atrás, ela falou assim, Cláudia, a estrutura importa, o planejamento é importante, tudo isso. Mas se não tiver amor, se não tiver esse comprometimento, não adianta nada, né? Essa é a base, assim, do nosso trabalho. E eu louvo a Deus que eu tenho o privilégio de liderar e trabalhar com o Ministério do Adolescente junto com professores comprometidos, como eu tenho aqui na nossa associação. Eu louvo a Deus por isso. Grilo está entrando aí também, né, Grilo? Muito bom. E nós vamos fazer uma oração. Eu vou pedir a Jude para orar por nós. Jude é a nossa distrital ali do Horto Florestal. Você pode orar por nós, por favor, Jude? Sim, claro. Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nesse momento paramos nossas atividades, aonde queira que estejamos, para estar na tua presença e ouvir, Senhor, o que tu queres que nós possamos fazer em prol dos nossos adolescentes, pré-adolescentes, Senhor. Nos ajude a entender. Ilumina a Cláudia, nossa líder, para nos passar os tópicos, que possamos compreender aonde devemos ir, como devemos ir, o foco, não perder o foco, Senhor, e o comprometimento que temos com eles. Por favor, fica conosco nesta reunião e dirige a Cláudia nas tuas palavras também. Fica com cada um dos nós que estamos aqui, Senhor, nas nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu estou consegui um cantinho aqui numa sala. Esse mês de agosto, ele é um mês muito intenso para nós, porque é um mês em que nós começamos a pensar no próximo ano. Então, são muitas reuniões, manhã, tarde, noite, e eu recém saí de 7 dias dessa forma aí, agora estou numa outra semana, assim. Então, eu dei uma fugidinha ali da nossa reunião da noite para estar aqui com vocês para passarmos as orientações, né? Orientações essas sobre o desafio que nós lançamos de que nesta trimestral agora, que acontece como preparação para o quarto trimestre, vocês distritais estarão desenvolvendo aí no seu distrito, tá? Nós temos alguns distritos que não têm o distrital, a gente vai passar ali alguma orientação para eles também, mas onde temos o distrital precisa, então, liderar, puxar, né, a sua equipe, que são os coordenadores, para que essa trimestral aconteça, tá?
E aí alguns estão assim ansiosos, mas eu nunca fiz, como que é, meu pai? Não se preocupe. Por isso que nós convocamos esta reunião para tirarmos dúvidas de vocês, esclarecermos alguns pontos, tá? E assim, começando pela data, nós temos no calendário a data sugestiva do dia 13 de setembro. Por que que a gente coloca a data? Porque aí fica fácil, se alguém falar assim, marcar uma outra coisa, eu disse, não, mas está no calendário da associação. Então, é uma data que te dá aí um respaldo, tá? Mas se você, o seu grupo, achasse, não, essa data não tá legal para a gente, nós queremos fazer no domingo, nós queremos fazer num dia da semana, no outro sábado, ok. Você tem o mês de setembro para realizar, pensando que outubro já se começa um novo trimestre, tá? Então, vocês precisam realizar em setembro. A data sugestiva é essa. Quem que organiza essa trimestral distrital? Você, distrital, e os seus coordenadores, como eu mencionei, tá? Então, você vai se encontrar aí com seus coordenadores e vocês vão definir onde vão fazer, a data, né? Como que vocês vão fazer e dividir as partes. Então, assim, eu vou passar depois por escrito para vocês também, ali uma sequência sugestiva do programa, tá? Que seria o quê? Gente, é simples, tá? Pensa que aí no distrito você vai fazer um programa, você não precisa fazer de 3 horas, igual acontece as nossas trimestrais. Ela pode ser em menor tempo, tá? Eu dou a sugestão aí de 1 hora e meia para vocês realizarem, mas se quiserem gastar mais, tranquilo, tá bom? Então, assim, vocês vão dar as boas-vindas ali, louvor, oração, igual a gente fez aqui, esse momento, uma mensagem espiritual que vocês podem chamar o pastor, um ancião, ou entre vocês mesmos. Uma breve reflexão ali, algo de 10 minutinhos que vocês podem compartilhar, orar juntos. Vocês podem ter um sorteio, tá? É opcional. E uma palestra. Tá? Podem convidar alguém para falar para vocês. Pode ser motivacional, pode ser de alguma situação que vocês acham que precisa melhorar, relacionada a lidar com os adolescentes, ou pode ser também um estudo de alguns dos assuntos que vocês vão encontrar na chave mestra. Eu vou liberar para vocês, depois da reunião aqui, eu já vou liberar, tá? Esses materiais. E ali vocês vão olhar e falar assim, esse assunto aqui é interessante para a nossa realidade. Vamos trabalhar ele? E vocês vão trabalhar. Podem dividir em grupos para estudar esse assunto, tá? Pode ter alguém falando, como vocês acharem melhor para a realidade de vocês. Aí uma pergunta que às vezes vem é assim, mas e se o meu distrito, nós temos alguns que as distâncias são muito grandes das igrejas, tá? Só em último caso, faça essa trimestral online. Mas dê prioridade para fazer presencial. Isso fortalece os vínculos de vocês, muito, tá? Mas eu já tive gente que fez assim com a parte do distrito presencial e o restante fez online. Por que que eu digo isso? Porque o Ministério da Criança, no mês de junho, elas fizeram trimestrais distritais, tá bom? Então, são realidades aí que vocês podem encontrar. Depois dessa palestra, desse estudo juntos, vocês então podem partir para a agenda do MA. Como assim, Cláudia? O que é essa agenda? Vocês podem assistir o vídeo que eu vou postar para vocês hoje, o link, tá? Que a divisão já liberou semana passada para gente. Recentemente liberou, na verdade, acho que foi dia 21, que tem sugestões, tá bom? Vocês podem assistir. E como nós estamos falando de Ministério do Adolescente, lembre-se, Ministério do Adolescente agora são duas classes: pré-adolescentes, que é o nosso juvenil, e adolescentes. Então, vocês precisam convidar esses professores. Vamos dizer que no momento do estudo, vocês vão separar juvenis ou pré-adolescentes para um lado, os professores, né? Nós não estamos falando aqui de alunos, mas de professores, e os professores de adolescentes para o outro lado. Então, eles podem ali juntos assistirem esses vídeos. Eu vou postar dos dois, pré-adolescente e adolescentes, tá? Então, essa é uma atividade que vocês podem fazer. Vocês podem conversar sobre atividades no distrito, acompanhar o preenchimento da planilha. Vai que algum professor do seu distrito está com dificuldade, vocês podem ali juntos
entenderem o que está acontecendo e, se não conseguirem, depois pedir o suporte da Lari, né, com relação à planilha. Ver a questão do preenchimento do cartão da escola sabatina, tá? O pastoreio, às vezes uma classe está tendo uma ideia legal que você não pensou ainda, tá bom? Então, esses são pontos que podem ser trabalhados aí no momento da agenda. Verificar as atividades do ranking anual, se estão cumprindo direitinho, se estão preenchendo a planilha, mobilizar a galera para a questão do Celebra, e aí, como é que tá? E aí, vamos juntos, vamos alugar um ônibus e vamos levar a galera toda junto, já comece a fazer planos. Quantos inscritos vocês já têm? Como é que vocês estão se preparando para esse dia, tá? Então, esse é o momento de conversarmos com os nossos líderes sobre essas datas importantes, tá bom? Aí nós temos também outros assuntos que vocês julgarem necessário para conversar com o grupo, tirar dúvidas, para ajudar. Eu tive sábado agora, eu fui lá em Luanda. Gente, foi um sábado tão gostoso, porque ali na base eu vi coisas diferentes acontecendo, adolescentes falando, por exemplo, um verso da lição. Eu fiquei encantada, tá? Com o que eu vi ali. Então, do verso da lição, a sala, assim, com as fotos das atividades que eles realizam expostas, assim, em murais, assim, coisa mais linda, uma igreja pequena, que eu fui em Santa Isabel do Ivaí. E depois almoçamos juntos com esses adolescentes, depois eles foram brincar. Então, assim, é um momento para vocês trocarem ideias, tá? Do que está funcionando para um, e aí, como é que você está fazendo para tal desafio? É um momento para fortalecer vocês, tá? Valéria, mesmo que já está ligadinha aqui, estava ansiosa por essa reunião, né, Valéria? Mas, gente, é algo simples, mas importantíssimo. Essa conversa, essa comunicação entre vocês gera muito crescimento, tá? Aí no distrito. E aí vocês terminam com agradecimentos, tira aquela foto, coloca ali depois uma foto para a gente de como foi essa trimestral, uma oração e, de maneira opcional, vocês podem ter um lanchinho. Faz um lanchinho ali, como juntos alguma coisa. Então, isso é a trimestral distrital. E aí, é difícil? Vamos lá, deixa eu ouvir o palpite de alguns aí. Valéria, tá com o coração mais calmo agora, Valéria? Oi, Cláudia. Bem? E aí? Viu como é simples? Alguém aqui já tinha feito trimestral, gente? Organizado uma trimestral? Que eu saiba, acho que só a Jude, né, Jude? Isso, isso estava aqui. Oi, Exatamente, Cláudia. já fizemos, estamos animados, só que eu vou conseguir fazer só depois do dia 13, Isso. amiga. Podem ajustar, não tem problema. Fazendo em setembro, Uhum. tá? Tá, beleza. É isso. É reunir, divida ali com o seu pessoal, tá bom? Ah, eu tenho que fazer aquela decoração. Gente, não precisa, tá? Vocês podem fazer na própria Oi, classe. Cláudia. Adolescentes. Oi, Valéria. Oi, desculpa, agora que eu consegui abrir. Ah, Não, agora eu tô tranquila. tá Porque o pessoal tranquilo. tava me cobrando, eu não sabia nem, tinha ideia como fazer. Gente, ó, eu já aproveito para pedir desculpa para vocês, mas assim, vocês não têm noção, ou talvez tenham, né? Porque vocês são líderes também e sabem como é que funciona quando a gente tem uma data. E nós estamos aqui com 1.000 inscritos para o treinamento do Vivos em Jesus. Estamos numa loucura, além desses tantos de reuniões que eu estou pensando em 2026. Então, assim, a cabeça não tem parado, sabe? É muita coisa que a gente aí está correndo atrás, por isso que não deu para fazer antes a reunião com vocês, tá? Mas como se trata de algo Nossa, simples, eu, tranquilo, eu sei, eu sei como a cabeça de Cláudia deve estar, porque a minha já está com o micro, já está assim, sem saber o que fazer, e ela quer o macro. Não sei, estou orando por você, amiga, viu? Porque a ai, minha não ore está mesmo. parada, não. Ajude também a distrital do Ministério da Criança e tem nos ajudado aí bastante, né? Grilo, levantou a mãozinha para falar. Pode falar, Grilo. Opa, muito boa noite. Tudo bem?
Maravilha. Eu já fui anotando aqui, né? Já fui, no caso, até imaginando, né? Para estar fazendo Sim, aqui no nosso distrito, né? Mas aí respondendo sua pergunta, que no caso eu nunca fiz também, tá bom? tá. E aí, no caso, eu fiquei com a dúvida, tá, Cláudia? Sim. Sempre nas trimestrais, a gente tem a retirada lá dos materiais. Nessa trimestral distrital, a gente vai ter também essa opção para os coordenadores? Aí é o seguinte, o material de vocês nós vamos enviar pelos pastores. Possivelmente, a data que eu botei para encontrá-los, porque não tinha chegado ainda, eu estou em reunião com os pastores do campo, mas esse material não está pronto. Vai ser no dia 14 que eles irão para o nosso programa e talvez ali a gente entregue. Mas nós vamos avisar para vocês ali, Uhum. porque vocês recebem o auxiliar dos adolescentes. Pré-adolescente não recebe o auxiliar, tá? Só para vocês saberem. E aí, basicamente, é isso Uhum. que vocês vão receber de material, porque agora a gente já não tem tantos materiais, né? Tá? Mas Não, bem tranquilo, lembrado aí então. com Super relação ao entendi. auxiliar. O que vocês vão precisar muito, Ô, eu vou Cláudia, lhe... Oi, Carol, pode falar. eu estava esperando o trem passar para me manifestar. Ah, Quando eu era distrital, uns anos atrás, do que era MCA, era junto, né? Eu sim, fazia o treinamento na igreja central, porque aqui a minha cidade tem 5 igrejas. É sim. um distrito só, com 5 igrejas. E aí a gente fazia, daí tinha algumas pessoas que não iam por conta do tempo e tudo. Aí Uhum, esse ano, por conta do Enem, eu optei por fazer online a do Ministério da Criança, né? Porque tinha uhum, umas pessoas que estavam com o pai e a mãe doente, outros que não conseguiam ir. E sim. aí a gente fez como uma troca de experiências. Foi bem bacana, porque tinha bastante igreja que não sabia o que fazer, como funcionava a atividade. Então eu assisti o treinamento da divisão, Uhum, anotei os pontos importantes que eu achei que precisava repassar para eles. uhum, E aí, depois a gente foi passando o que a gente fazia na nossa igreja que funcionava, e as uhum, outras igrejas também foram tirando dúvidas. Aí a gente foi mostrando os materiais que a gente usava para contar as lições, o que a gente fazia de diferencial que não era repassado nos treinamentos da associação e que uhum. funcionava para a gente. E graças a Deus, todas as igrejas aqui do nosso distrito, o Ministério da Criança está funcionando agora. Ótimo, Carol. Gente, olha, isso que a Carol falou, parece assim, ai, mas é simples, a nossa não é eficaz. Ela tem um poder maravilhoso de ajustar o foco, de se conhecer, de fortalecer. Eu tenho feito reuniões distritais, igual eu fiz em Luanda agora. Tenho muitos professores que às vezes não vêm na do campo por vários motivos, mas no distrito eles vão. Então, vocês vão conhecer, vão ver esse professor mais de perto, vão. Por isso que, se for possível comer alguma coisinha junto, nem que seja um bolinho com chá, né? Faz aquele bolinho ali especial. Eles vão se sentir amados, tá? Vocês vão fortalecer. Aí, quando você precisar pedir alguma coisa, é mais fácil, porque vocês já estão conectados. Então, é uma oportunidade para você, distrital, desenvolver a sua liderança, né, nesse aspecto aí no distrito, fortalecer esse vínculo, fazer essa troca de experiências, como a Carol falou, porque ela conhece a realidade, então ela vai ajudando já naqueles pontos que realmente precisa, tira a dúvida. O que você não souber, não se apavore, fale, olha, eu não sei te responder isso, mas eu vou atrás. E pronto, você vai atrás da resposta, depois você dá essa resposta, tá? Mas é uma reunião assim, você não precisa se dizer, ai, agora eu vou ter que fazer aquela decoração, aquela. Não. Pode fazer na classe dos seus adolescentes, ali nesse espaço, que é uma sala menor, pode fazer na igreja, pode usar a sua criatividade. E como a Carol falou, se necessário, tá? Faça online ou híbrido, mas na medida do possível tente fazer o presencial, tá bom? Então, essas são as orientações aí para trimestral. Eu vou mandar para vocês também com os links ali, tanto o PDF da chave mestra, que é um suporte para vocês, os links com as sugestões da divisão e também por escrito essa sugestão de programa. Você pode ajustar, tá? Mas são sugestões. E depois eu vou mandar um link para você, distrital, responder como é que foi essa experiência de realizar uma trimestral, tá?
Porque eu sei que, como às vezes é a primeira vez, cria aquela expectativa, é um desafio, mas vocês são líderes assim, ó, que vão tirar isso de letra, porque eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e vejo quão dedicado e quão capaz vocês são, tá? Pela graça de Deus aí, ele vai nos qualificando, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida antes de eu entrar aqui no próximo assunto com vocês? Cláudia, eu tenho. Pode falar, Marta. A identidade Sou Mais vai continuar para o ano que vem, com essa mudança toda? Ok, então vamos lá, gente. Acho que é por isso que a nossa cabeça anda assim, né? São muitas mudanças e essas mudanças vão continuar até 2030, mas são coisas boas. Então, o Sou Mais, que é o nosso pré-adolescente, ou seja, o juvenil, né? Esse é o nome que a gente usou aí por tantos anos, leva um tempo até todo mundo mudar. Então, o juvenil, ele passou para o guarda-chuva do Ministério do Adolescente. Vocês podem ver, vocês vão ver que no postzinho que eu vou enviar para vocês, eu nem coloquei a logo do Geração. Eu coloquei a logo do Ministério do Adolescente. Por quê? Porque a logo, a identidade da classe dos adolescentes é o G148 Team. E a identidade da classe do pré-adolescente é o Sou Mais. Ou seja, Marta, isso continua, tá? O pré-adolescente, a identidade do Sou Mais, é um jeito de trabalhar um pouco diferente, e os adolescentes é o G148 Team. Tanto vocês como nós, como líderes, vamos ter que aprender, e aos poucos a gente vai se ajustando, como é que vai ser esse trabalho agora com essas duas classes que têm identidade diferente, tá? Mas continua. Por exemplo, se você for fazer a sua trimestral, eu quero colocar aqui, talvez, a logo dos dois, você põe de um lado a logo do Geração e a logo do Sou, do outro lado. Só um exemplo, né? Porque você vai estar incluindo as duas identidades ali na sua trimestral. Correto? Aqui. Uhum, ok. Muito bem, gente. Pode perguntar. Quem tem mais aí alguma dúvida relacionada ao trabalho, qualquer assunto aí do nosso ministério? Não? Cláudia, eu não sei se. Pode, Boa noite, pode Cláudia. falar, Valéria. Não sei se você falou antes, eu entrei um pouco atrasada. Vocês vão enviar algum material para nós? Sim, quando terminar aqui a reunião, eu já vou enviar para vocês a chave mestra, tanto de adolescentes quanto de pré-adolescentes. Desse material, vocês podem tirar ali a ideia. Eu quero trabalhar esse assunto, isso aqui acho que vai ser legal, e vocês vão estudar juntos, tá? E vou mandar os Ah, links da divisão também, que vocês podem assistir juntos nesse dia. Pode dividir pré-adolescente para um canto e os professores dos adolescentes do outro, e aí assistem, comentam, e aí, o que que achou de legal? Então, eu vou mandar ali o material para esse suporte dessa trimestral, tá? Ô, ok, Cláudio, obrigada. o novo currículo do MC já começa ano que vem. Quando Hum. que começa o juvenis? Quando que começa o do juvenis? Carol, assim, estamos trabalhando no Ministério da Criança este ano. O Uhum, ano que vem é a implementação, certo? O uhum. ano que vem, aí, nós ainda, vocês vão perceber que até para a assinatura da lição, quando vocês começar a fazer a assinatura da lição, está escrito lá juvenil. Ela ainda tem a cara, porque ele não tem como mudar, porque continua o ciclo ainda, até mudarmos. Mas, como eu falei para vocês, até 2030, a ideia é que essas mudanças vão acontecendo, tá? Mas para o ano que vem, pelo que eu vi, nós vamos ainda manter o mesmo auxiliar e a mesma lição de juvenil que nós já estamos acostumados, tá? Não muda, porque a gente está no processo, mas ela vai ser mudada depois. É porque não foi possível, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Do Ministério da Criança foram 5 anos de construção, tá? Mas a gente vai aí. Beleza, então vai mudar todo o Ministério da Criança, o adolescente já é diferente, então a única que vai ficar igual é o juvenil, né? Por enquanto, sim. E eu acho que futuramente, é porque a adolescente ela passou por uma revisão não tem muito tempo. Mas depois a do adolescente, do pré-adolescente vai mudar também. Mas não vai ser para o ano que vem. Não foi Uhum. possível, tá? Mas a gente continua aí o nosso jeito de trabalhar, a gente está analisando aqui algumas novidades para a classe.
Como eu falei para vocês, é novo para vocês, é novo para a gente, por isso que a gente está, assim, num ritmo de trabalho esse ano muito intenso. Talvez olhando assim, mas não tem nenhum evento acontecendo, mas é porque construção de materiais e ideias, eles demandam um tempo enorme, né, de todos os envolvidos. Agora, tem um ponto que eu quero avaliar com vocês, nós estamos aqui em 13, mas eu queria ouvir, depois eu posso colocar uma enquete lá no grupo. A nossa trimestral, no final do ano, ela está marcada para o dia 29 em Londrina e no dia 6 de dezembro em Maringá. Só que dia 7 é o nosso Celebra. E aí eu queria ver com vocês, porque assim, eu sei que outubro não, novembro, né? Nós vamos ter Campuri, que nós vamos ter Aventuri, vamos ter Campuri. Aí, na sequência, tipo, quem é da região de Londrina, dia 29 já teria que ir para a trimestral. Depois, o pessoal de Maringá, véspera do nosso Celebra também. Aí, eu queria ver com vocês. Mantemos como está. A data, ela não vai mudar, mas a pergunta é, vocês querem manter no presencial ou vocês gostariam de mudar essa trimestral do final do ano para o online, num caráter de exceção, por causa do peso aí da questão financeira, talvez? Eu queria que vocês conversassem isso com os líderes. O que que vocês acham? Eu acho que tendo em vista os custos que vão ser muito altos para as igrejas, né? E a maioria das pessoas dependem de algum subsídio por parte das nossas igrejas, mesmo que locais, Uhum. para a gente se deslocar para Maringá, acaba sendo um outro custo, né? Então, eu acredito que essa de agora seria melhor online. Tá. Mais alguém quer falar? Eu também concordo em ser online também, eu acho que seria interessante. Ok, Guilherme. Mais alguém? Porque assim, olha, para mim não vai mudar. Eu vou fazer as trimestrais normal, vou estar fazendo com o Ministério da Criança. Mas assim, olhando o calendário, eu fiquei preocupada com isso de, nossa, vão sair alguns estão envolvidos nos dois no MDA, né, nas duas áreas. Aí tem o Celebra, além do fator financeiro, o cansaço, principalmente o pessoal de Maringá, porque seria no sábado e tipo domingo teria que viajar de novo. Então, não seria assim tão legal. E aí eu falei, não vou decidir isso junto, vamos ouvir, né, vocês que estão aí na ponta, para que possamos tomar uma decisão. Concordo com meus colegas professores justamente por essa situação, porque o ideal é sempre presencial. Mas Uhum, pelos gastos que a gente está ouvindo muito dos pais, dos pré-adolescentes, perdão, dos adolescentes mesmo, né? sim. Então, o ideal seria presencial, mas a solução é online. Eu acredito que a maioria estaria presente. Tá. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar. É, eu vou fazer o seguinte, então. Vou botar uma enquetezinha lá também, mas eu já queria ouvir vocês aqui, né? Para que vocês possam opinar. E aí vamos pensar numa data para realizarmos essa trimestral online, tá bom? Aí a gente faz ali a votação e definimos uma data. Pode ser assim? Pode. Os pró, vamos estar atentos. Ok, deixa eu ver aqui. A Valéria falou ali, amém, era isso que me preocupava. A Carol online, a Sheila também estou online. Ótimo, já tem um parecer de vocês aqui, né? De alguns. E depois vamos ver do restante do grupo, tá? E aí, o último ponto, gente, com relação ao Celebra, vocês podem trabalhar nessa trimestral, como eu falei, né? Conversem, tirem dúvidas, dentro daquele material que nós já passamos, e coletem novas dúvidas que podem surgir para depois vocês me passarem.
Só que eu só vou sanar essas dúvidas e vou trabalhar com elas depois que passar a correria do Vivos em Jesus, porque realmente agora não dá para sair acho que só do dia 20 de setembro, porque eu saio do Vivos e eu já vou para uma semana de fechamento de datas para o ano que vem. E aí eu quero ouvir vocês que estão aqui. Este ano a gente experimentou uma trimestral diferente, sem estar no mesmo momento com o Ministério da Criança, que foi aquela lá em Arapongas. A gente fez uma avaliação ali, perguntamos, eu queria ouvir de vocês, assim, alguma consideração com relação ao nosso trabalho, algum, as datas, algo que você queira assim, isso aqui eu acho que é legal pensar, né, lembrar de analisar isso daqui para um planejamento do próximo ano. Alguém teria alguma coisa que queira destacar? Eu vi aqui, o Rodrigo está falando. Rodrigo, Talvez assim, Rodrigo, eu estou esperando o dinheiro ainda, viu, Rodrigo? talvez em Rodrigo. primeira agora a gente não, pelo menos particularmente eu não teria mais, tá? Se às vezes no caminho a gente veio, realmente posso ter esquecido agora, porque minha mente ficou branco agora, mas a gente pode colocar depois para você durante os próximos dias. Isso, pode me mandar no pessoal também, tá? Se tem alguma coisa assim, gente, não é que a gente consegue mudar tudo, não. Mas eu gosto de ouvi-los, que na medida do possível a gente já vai ajustando, tá? Um ponto que eu lembrei foi essa questão da trimestral. Vamos fazer uma só o MA, sem estar no mesmo dia do MC? Foi legal? Contribuiu para vocês? Essa era uma pergunta que eu tinha, né? E também sobre o nosso Celebra, a gente tem que pensar um pouquinho aí como que a gente ainda não vivenciou esse Bode Park, né, o dia inteiro, como que vai ser, mas a gente precisa fechar uma data. Depois a gente pode definir o tema juntos. Aí o Rodrigo colocou aqui sobre a questão da data, ele concorda de fazer online a nossa trimestral ali, pensando no final do ano. Ok. Queridos, basicamente é isso, tá? Ali as orientações é algo bem pontual mesmo, bem objetivo. Eu sei que vocês estão aí cansados também na correria. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Sheila, não sei se você perguntou ali sobre a data. A data sugestiva no calendário é 13 de setembro, mas você pode escolher outra data dentro do mês de setembro, que ficar melhor para vocês, tá? Eu vou deixar essa reunião aqui, está sendo gravada, disponibilizar para vocês também. Pode falar, Marina. Ô, Cláudia, eu queria ver com você a respeito da planilha que nós não preenchemos. Eu já tinha conversado com você em função de tudo que nós vivemos durante este ano e Ah, muitas coisas ficaram. Nós fizemos muitas coisas, foi postado no Instagram da base, mas sim, eu sei que tem um outro link aí para a gente postar isso. Eu queria saber se a gente ainda pode fazer isso. tá. Então vamos lá. Isso aí é um ponto bom para vocês trabalharem na reunião de vocês, tá? As pontuações são inseridas por trimestre. Então, termina o trimestre, dá uma semana, e a Lari sempre lembra, né? Dá uma semana, um pouco mais, ela encerra, ou seja, ela vai entrar na planilha de cada um, pegar as informações, pegar, baixar as fotos, e ali ela já vai computar os dados, a pontuação do primeiro trimestre, segundo trimestre. Então, o terceiro trimestre está acontecendo. Dúvidas, Marina, com relação a link e tudo, você pode depois pedir para a Lari para confirmar, ver a situação de vocês, mas ao término de cada trimestre encerra a pontuação. E um outro detalhe importante, tá, gente? Com relação aluno nota 1000, os 300, discípulo TIM, por isso que eu tenho, desde o ano passado, falado com vocês, preencham o cartão de chamada. O ano passado, a gente deu assim uma colher de chá, mas este ano, onde é o que eu vou tirar as informações, algumas informações, não é só da planilha. Por exemplo, o meu adolescente, ele foi
faz parte dos 300. Ele foi no treinamento ou assistiu a live. A gente deu a alternativa da live, beleza? Ele fez dos critérios. O outro é que ele esteja dando estudo bíblico, né? Se ele está dando, onde é que a gente relata que a pessoa está dando estudo bíblico? No cartão de chamada, a gente tem ali essa opção, tá? Então, se ele está estudando com alguém este ano, em algum momento, e ainda não respondeu, faça a chamada e confira com a secretária da Escola Sabatina se esses dados estão indo para o sistema, se vocês realizam pelo cartão de papel impresso, porque no digital é automático, tá? O discípulo tinha a mesma coisa, no cartão de chamada tem uma alternativa, uma perguntinha se você está envolvido no discípulo Team. Então, respondam essas coisas, ó, cartão de chamada, certo? E a planilha, respondam, preencham, porque é daí que nós vamos tirar. A questão do Instagram, nós, gente, ainda estamos sem, o advogado tentou ali, está mexendo, mas nós não conseguimos recuperar o nosso Instagram. Tudo indica que nós vamos ter que construir, fazer um novo Instagram. Eu acho que a maioria aqui já sabe, mas no dia 31, naquele encontro que nós tivemos, o Instagram dos jovens, o nosso do Geração, o meu pessoal e o do Vinícius da associação, eles foram derrubados. O Vinícius conseguiu recuperar o dele, mas o meu e os dois Instagram de jovens e geração foram banidos definitivamente, né? É um negócio que me deixou muito chateado, eu estou sem rede social e a explicação que a Meta deu não faz sentido, né? Eles não é que é tudo robotizado, né? Então a gente não tem realmente uma explicação, ó, foi tal postagem, ou falaram isso, ou o que foi que aconteceu que nos derrubou. Então estamos sem redes sociais, tá? Aí eu pedi, se for alguma coisa, marquem o Instagram da ANP, é o que a gente está pedindo, os jovens também estão fazendo a mesma coisa, até conseguirmos mudar isso, tá? A Valéria pediu o link novamente do Celebra Team, eu vou enviar para vocês ali de novo, então. Certo? Então, é isso. Se não tivermos mais nenhuma dúvida, aí a gente vai encerrar a nossa reunião. Tá bom? Ah, eu queria tirar uma foto com vocês. Eu não sei quem que consegue abrir a câmera aí. Se não conseguir, vai aparecer o seu nomezinho. Então, tá bom? Vamos dar um sorriso então aí, Júlia. Acho que vai ser só nós aqui, porque a galera tá escondida. Tá igual adolescente, sabe adolescente quando eles se escondem? Mesma coisa. É porque eles estão comendo, estão na cama deitado e aí eles não querem aparecer. Olha só, todo mundo aí, ó. Ai, que fofinho, Carol. Muito bem, olha aí o Rodrigo. Ai, mas você, gente, a gente reclama dos adolescentes, mas nós somos tudo igualzinho, igualzinho. Vamos lá, vamos tirar uma foto então aqui. Dá um print aqui na nossa tela. Vamos lá, ajeita aí o cabelo, dá aquele sorriso. Até o Grilo abriu a câmera. Ah, vocês, hein? Vamos lá, a Flávia está abrindo ali também, acompanhada do filho, né, Flávia? Então vamos lá, gente. Sorriso. E acho que deu certo, gente. Espero que ninguém tenha piscado. Depois eu mando ali para vocês. Pronto, acho que ninguém piscou, não. Mas é isso, tá? Quero ver fotinhas aí dessa trimestral de vocês. Que Deus possa abençoá-los, capacitá-los ricamente. Dani fez um convite especial, não vou poder dia 13, Dani, mas a próxima a gente vai achar aí um espaço na agenda, tá bom? Vamos terminar então? Vamos fazer uma oração? Grilo, você ora pra gente? Aí, agora eu achei o microfone. Oro sim. Então tá. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado por essa noite, obrigado também por todos nós que conseguimos aqui nos encontrar de maneira online, meu Deus. E, Pai, que o Senhor possa continuar se fazendo presente em cada um dos lares aqui representados, esteja com aqueles distritais que não puderam estar neste momento,
Pai amado, que o Senhor possa vir de encontro com aquilo que a gente necessita, não aquilo que a gente deseja muitas vezes. E, Pai, ainda mais, que o Teu Santo Espírito possa continuar instruindo toda a liderança da Cláudia, toda a associação, assim como essa ponte é feita por nós, né, através de nós, até as igrejas locais, até os nossos distritos, que o Senhor possa realmente continuar conduzindo a vida de cada um de nós, meu Deus, para que a Tua obra seja feita, para que o Teu nome seja glorificado. Nós oramos agora justamente para sairmos daqui alinhados com essas datas já propostas, com esses pensamentos e todas essas ideias já estabelecidas e conversadas, para que então essas trimestrais ocorram e que a gente possa alinhar, que a gente possa engajar, que a gente possa motivar os coordenadores e os professores das bases locais, meu Deus. Então, que o Senhor possa continuar instruindo, guiando toda a nossa vida e também esses próximos compromissos nesse mês de setembro. Que o Senhor esteja conosco, seja com a gente e nos ajude em cada detalhe. É o que a gente pede e agradece, meu Deus. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigada, viu? Boa noite para vocês. Que Deus abençoe aí ricamente. Um bom descanso. Tchau, tchau.